está falando, a gente vem pelas bordas, a pessoa fala, você tem que falar com o governador, você tem que conversar com o prefeito, o secretário do meio ambiente, o secretário, tem que conversar com quem vai decidir alguma coisa. E a gente tem a percepção de que, sim, é importante conversar com essas instâncias. Bacana. Mas é mais importante ainda a gente criar desejo aqui, na rua, sentado lá. Ou seja, a gente percebe assim, esse envolvimento da população como fundamental para sensibilizar quem está lá. Então, não sou eu, Luiz, falando, puxa vida, vamos cuidar desses rios. Legal, tem tanta coisa para fazer na cidade, né? Tanto problema, a demanda é enorme. Eu e o Luiz somos poucos para isso. A gente vai precisar de muita gente. E dando relevância para essa temática como central. Claro que segurança, habitação, saúde, e vai embora, né? Transporte, é tanta coisa, lixo, nossa, né? Para nós, a questão da água e da percepção da relevância dessa qualidade da água na cidade, ela é importante e é prioritária para a gente. E isso aqui, para nós, é fundamental. Está na rua, aqui, esses dois aqui de baixo têm uma coisa em comum, são assistentes nossos. São co-facilitadores dos processos de aprendizagem colaboradores muito importantes. E sensibilização. Sabe quem são? Vou apresentar para vocês. Seu Madureira, que está aqui, e seu Onofre. Seu Madureira aqui do lado direito, Esses seu dois Onofre de do lado baixo esquerdo. aqui. Esse aqui com as bicicletas é seu Onofre. Moradores de rua que usam essas águas sabem exatamente onde estão as bicas da cidade, onde estão a história das águas da cidade, porque eles precisam para lavar roupa, para tomar banho, às vezes até para cozinhar, para preparar alguma coisa. Então, a gente para com o grupo para ouvir morador de rua contar a história da cidade, de onde estão esses rios. Seu Onofre está aqui na Bela Vista, usando água para lavar táxi, fazer o seu dinheirinho ali, há 40 anos. Então, ele tem a memória está lá. E, às vezes, não precisa ser só um morador de rua. Os cabelinhos brancos da cidade guardam essas memórias, né? Então, a gente encosta nessas casas, nessas pessoas, e toca campainha mesmo. A gente vê um cabelinho branco, a gente tem uma tara por cabelinho branco, né? Porque eles sabem onde estão, eles viveram aqui, e esses rios não foram enterrados e desapareceram há séculos. Foi há 30 anos, 20 anos, 40 anos. Né? Seu Madureira, isso aqui foi ótimo, né? A gente, com aquela jornalista da CBN, a gente desceu com uma jornalista com o microfone aberto, contando o que é um passeio rios e ruas. A Magé né? Flores. E aí a gente chega lá num trecho do Corujas, e está lá o seu Madureira tomando banho dentro do rio. E uma senhora fora achando um absurdo aquilo. Olha que escândalo, aquele moço ali, seminu, tomando um banho nessa água fétida. Isso devia ser proibido. E ela assim, super contrariada. E a jornalista ficou meio inquieta de ver essa cena. Né? Um cara desfrutando da água, lá com a canequinha, lá tomando banho no rio, e a senhora brava. E o neto da senhora assim, acompanhando essa cena toda. Né? Um morador ali tomando banho, a avó querendo levar o menino embora, não vai ver essa coisa horrorosa, vamos levar daqui, que isso aqui é um mau exemplo para essas crianças. Né? E aí a jornalista percebeu o debate político ali rolando, né? É um debate político, né? A mulher contra o rio e o homem a favor do rio. E o homem querendo desfrutar das águas da cidade e a mulher querendo que devia fechar aquele rio. Ela termina a entrevista, a dona Bernadette, que é o nome dessa senhora, ela dá uma saidinha, ela pega o microfone e vai até a criança. Ela fala assim, escuta, você acha que esse rio aqui está aqui para nadar ou tem que ser fechado? Ele dá uma olhada para a avó, né? Para não levar uma... E ele fala, para nadar, para brincar. Você quer ver esse rio aberto ou esse rio fechado? Ele dá aquela outra espiada, eu quero ver aberto. Então, a gente está com o menino, a gente está com o morador de rua. E a dona Bernadette, ela é legítima. Tem gente que acha errado o rio. A gente vai ter que lidar com esse povo também, que acha que é um absurdo ter rio. Mas onde já se viu? A 23 de maio vira rio. Tem uma faixa de rio para o rio Itororó acompanhar a 23 de maio. Não tem mais rio ali. Então, saber lidar também com as donas Bernadettes, né, que vão dizer não, a oposição é enorme hoje. Aqui na prefeitura, você pode até confirmar isso, o que a gente vai ver de pedido para fechar rio é muito maior do que pedido para abrir rio. Nem sei se tem pedido para abrir rio. Né?
Tem o nosso. A gente tem um. E a gente vai abrir. Mas tem que criar esse pequeno movimento, porque a inércia é de enterrar mais, e enterrar todos, e tirar esses rios, porque a gente aprendeu isso. Tipo, rio bom é rio enterrado. Lembra, né? Aquela... Rio bom é rio longe. É rio fechado. Né? Bom, aí são algumas imagens do que aconteceu e a partir daquele momento que eu e o Bueno conversamos e passeamos juntos, aí a gente resolveu chamar mais gente, só isso. A verdade, a diferença é essa. Andréia, pode passar mais uma, por favor? Aí tem algumas imagens de várias outras iniciativas que surgiram. Então, aí, por exemplo, as fotos ali de cima das crianças, depois as pessoas do lado da bica e depois o lago, é no Iquiririm. E embaixo também, ali, a gente está trabalhando dentro da USP até. Aqui já é a Praça das Nascentes, ali na Pompeia. O pessoal também abriu, fez 2 lagos já, e etc. E tal. Então, a partir o pessoal da Praça das Nascentes, por exemplo, o pessoal Tem Água em São Paulo, Existe Água em São Paulo, etc., vieram no mutirão o pessoal do Parque Augusta, vieram no primeiro mutirão do Iquiririm. Isso é uma coisa que começou a se espalhar pela cidade. Né? Pode passar mais uma, André, por favor? Aí tem algumas... Aí acho que o Bueno vai querer falar sobre uma foto aí, mas, no geral, as fotos mostrando que também Rios e Ruas trabalha de uma maneira diferente com essa temática. Se vocês forem em qualquer lugar ouvir falar sobre a questão da água em São Paulo, do esgoto, como os rios são tratados, vocês vão ouvir que São Paulo produz não sei quantos milhões de metros cúbicos de esgoto por dia e que bombeia não sei quantos quilômetros e que tem tantas estações de tratamento e etc, etc. Não é a nossa pegada. A gente acha que a gente tem que trazer os rios de volta ao cotidiano das pessoas. A cultura é muito legal para isso. É muito legal. Essa foto aqui do meio e de baixo é do Bloco do Peixe Seco, por exemplo. O Bloco do Peixe Seco tem esse nome por nossa causa também. Eles iam se chamar Bloco do Saracura. Aí eles descobriram que o rio Tamanduateí, o nome original dele, era Piratininga. O nome original da cidade, vocês sabem? De São Paulo? Como? Fica no Planalto de Piratininga, mas o nome oficial dela, há tempos atrás, era São Paulo dos Campos de Piratininga. Ficou só o São Paulo depois, né? É que nem São Sebastião, das Águas do Rio de Janeiro. Eu acho muito mais bonito, né? Mas tudo bem, ficou só o Rio de Janeiro. A gente ficou com o Santo, ficou com São Paulo. Né? Mas Piratininga, quer dizer, é uma coisa muito importante. Piratininga, pira é peixe. Ingá é claro. Eu entendo tudo disso do Tupi-Guarani, mas também minto muito. Ingá é claro como em Caatinga. Caá é mata, como Caaguaçu, grande mata. Caatinga é mata clara. Piratininga é peixe claro. Como peixe claro? Porque secou. E quando ele seca, ele fica branco. Enchia o rio Piratininga, invadia sua várzea, onde hoje é o Parque Dom Pedro, onde é o Cambuci, o Ipiranga, invadia sua várzea, e quando recuava, os peixes ficavam presos nas lagoas. Depois disso, secava, os peixes secavam ao sol. E aí os comedores de peixe seco comiam os peixes, Piratininga. Sabe o que vinha depois? Que secava, morria os peixes e tal? Formiga. E atrás da formiga? O tamanduá, Tamanduateí. É o Luiz abrindo a mochilinha dele, né? O Luiz e a sua mochilinha sendo aberta. Eu bato palma também, viu? O tempo todo para isso. Bom, aqui é a Avenida Paulista, a gente com o menino montou um mapa quebra-cabeça. Ali aquela foto da esquerda, embaixo, a gente acabou de montar um mapa enorme de quase 100 metros quadrados, está lá no Sesc Itaquera, só da Zona Leste, os rios da Zona Leste. Em cima
tem o livro O Menino que Riu, tem a gente na Bienal, tem uma exposição no Anhangabaú, do circuito Rios e Ruas. Vou ficar com 2 historinhas só daqui que é interessante. Uma, vocês já sacaram qual que é a parada do bagulho. Tem que emocionar. Tem que mexer em algum lugar. Não tem que ficar aqui achando que realmente, né? Que situação. A gente tem que se envolver, tem que se inquietar com isso. Nosso plano aqui é que vocês saiam daqui meio perturbadinhos. Não é que vocês saiam assim, aplaudindo, dizendo que trabalho bacana que vocês fazem. Não. Vocês têm que sair daqui meio incomodados. E agora que eu sei? O que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer por isso? E é bom. Essa inquietação, ela é... E a gente inquieta com esses movimentos, né? Aquele livrinho lá de cima, a gente fez uma dessas explorações com um casal, estava lá. Ele ficou tão perturbado de ver esses rios, as águas lá dentro dele se mexeram também, né? Aliás, emocionar, o Luiz está falando de linguagem, emotion, é movimento. Então, o que a gente faz é mover a percepção, deslocar alguma coisa lá dentro, né? E ele ficou incomodado. Passou uma semana, depois de uma semana incomodado, ele nos entregou um calhamaçozinho assim de texto. Falei assim, eu escrevi um texto, espero que um dia seja publicado. Esse texto chamava-se O Menino que Riu. A gente teve até problema na hora de fazer, o livro saiu, porque linguisticamente não está errado, o menino que riu, é o menino que riu. Então não pode assim, não, mas é poesia. É o menino que riu. Ele transformou, acho que o Luiz ou a mim, numa criança que encontra um rio e resolve contar a história. Então, é a história de um menino. O pessoal, quando fala assim, os meninos do Rios e Ruas, é a parte que a gente mais gosta quando falam, né? Que tem uma coisa infantil nessa história de achar um rio, querer abrir, e querer brincar, e querer contar essa história. Saiu o livro. E, olha, é curioso, quem que é o pai do menino? A primeira coisa que para quem ele vai contar é para o pai dele. Ele acha num bueiro lá um rio, começa a ouvir o rio se encanta em ter alguém interessado pela história dele, e ele vai para casa contar. O pai dele é o prefeito da cidade. E o prefeito não tem tempo para essas coisas. Ele está ocupado com coisas mais relevantes, muitas coisas importantes, e um rio, visto por um menino, não era. E a história vai embora. Vale a pena dar uma... Não vou contar, vai ter spoiler aqui. É a história do menino, que deve ter, imagina que tenham novas edições desse livro, né? Ou seja, não tá terminada a história. Acho que a história está para ser escrita e continuada, né? E do lado ali, acho uma coisa que conversei com a Soninha recentemente, já tivemos aqui uma relação boa com o Ricardo Young na gestão passada, que ele se interessou pela iniciativa Rios e Ruas, saber o que a gente faz, e por várias iniciativas que estavam cutucando e provocando o movimento na cidade. E perguntou, afinal, o que a Câmara Municipal podia fazer a favor desse movimento de percepção, de entendimento das águas. Aí eu brinquei, nossa, tem uma fama assim, né, pejorativa, claro, né, da Câmara dos Vereadores, os vereadores nominarem as coisas, né, placa, rua. A gente podia pegar esse talento, né, de dar nome às coisas, vamos dar nome aos rios. E vamos sinalizar esses rios nas placas de rua. A gente botar um nome, tipo aqui no Viaduto do Jacaré, a gente poder ter a placa do Rio Bexiga, Bacia do Rio Saracura, Bacia do Rio Caguaçu. A gente poder nominar essas ruas todas de uma bacia em nome do que elas têm em comum, que é um rio. E a gente... Léo, cadê o Léo? Está aí? Léo desenhou o projeto de lei. Está ali a testemunha, prova de que a gente apresentou o projeto. Se você falar uma besteira aqui, você corrige, tá? Foi trazido para votação aqui na Câmara, aprovado. Foi trazido para a segunda votação, aprovado. E foi vetado o projeto. Pelo prefeito, por ser uma informação irrelevante para a cidade. A justificativa é de irrelevância. E a gente fala, uau, então temos um pensamento que acha que não é importante. A gente para, a gente cansa, a gente desanima, a gente sustenta, e quem sabe isso possa voltar. De repente, pode, não sei se vai ser em São Paulo, seria incrível em São Paulo. Talvez uma cidade mais
próxima, uma cidade menor, a gente possa ter alguma prefeitura. Jundiaí está interessado em fazer. Está caminhando é uma informação de educação, de mobilização, de envolvimento. Vai trazer Mas, resumindo a história, a gente é meio enjoado também, né? A gente não se dá por vencido, a gente vai lá e põe o nome na placa. Olha lá. É o FEFA lá adesivando a bacia do Rio Saracura, né? Esse evento foi quando? Virada Sustentável, um evento patrocinado pelo Instituto Moreira Salles, bate-papo lá com o Guilherme Wisnik sobre a cidade, parará, e a gente fez o que a gente gosta, de conversar e passear. Aí a gente saiu para passear pelo Rio Augusta. Descemos ali a Rua Augusta, Frei Caneca, vendo ali a presença de um rio. Tem uma cachoeira ali incrível para vocês ouvirem. Final não dá para ver, mas dá para ouvir. Momento brilhante do passeio. Uma escadinha, um paninho, uma veja, né, no paninho para limpar a placa, um adesivo com o nome na letrinha bonitona, parará, e as pessoas sobem na escadinha para colocar o nome. Fica bonitão ali, ó, tá lá, bacia, vocês descem ali a Peixoto Gomide, a Pamplona, a Frei Caneca, tem várias plaquinhas com... A gente fotografa, filma, o pessoal fala, nossa, aprovaram. Não, a gente está fazendo pirataria aqui, né? Mas já começa a pirar o imaginário das pessoas, achando, olha como seria legal. Nas várias... Não precisa nem botar em todas, bota em algumas. E não precisa trocar a placa, não precisa fazer licitação para fazer quem vai fazer. Adesiva, algumas. Rio de Janeiro tem a história das placas com o nome dos personagens, né? Prudente de Moraes foi presidente do Brasil no período tal, né? Por que se chama... Você vai entendendo a história da cidade pelas placas de rua. Vira um ambiente de educação, né? Então, a gente continua fazendo. Então, a gente vai fazer um passeio, a gente leva um punhadinho de adesivo, a escadinha, veja, paninho, e sobe para botar ali. As pessoas adoram. Tira foto do lado da placa, né? Eu que fiz isso aqui, né? Muito legal, né? Simples demais, né? Bom, pessoal, isso a gente até vai poder ver. Bueno, eu estou pensando no seguinte, para a gente também ter um tempo deles poderem conversar com a gente, fazer perguntas. Já tem gente querendo fazer perguntas. Já tomei 4 copinhos d'água aqui. Ó. A gente trouxe um vídeo que tem 10 minutos, vou propor, porque aí tem a gente em ação, fazendo essas coisas e tal, né? Talvez seja legal. Então, vamos só passar rapidinho. Pode passar. Pode passar. Olha aí quanto lugar que a gente já foi já no Brasil aí com rios e ruas. Foi longe essa história de passear na Vila Indiana, hein, Zé? Brasil e fora. Já foi fora também, já para a Alemanha, para Portugal. Está voltando em Portugal, né? Uhum. Então, mais uma... Portugal tem um passo à frente, que eles estão abrindo o rio. A cidade do Porto tem um rio chamado Ribeira da Granja. Eles têm um episódio de 500 metros de um rio fechado, que hoje está aberto. Vou até mostrar já aqui. Acho que do Ribeira da Granja não tem. Essa foi uma exposição que a gente fez em São Paulo. Gostou? Fala no microfone. Olha, eu acho que devia voltar a ter esse local, essa exposição como permanente, porque ela é um trabalho de luz lindo que os rios vão se mostrando. Vou te contar uma novidade boa, só para você, só para você. Ela foi doada pelo SESC, pelo Rios e Ruas, para o Museu Catavento. Vai ficar lá. Vocês estão aplaudindo aí? Vocês ouviram alguma coisa? Bom, quando estrear no Museu Catavento, vão ver, gente. É um trabalho maravilhoso. Lógico que parece, os caras estão se autoelogiando. Mas, na verdade, a gente deu toda a consultoria e o trabalho, a metodologia e o conteúdo. Mas a parte física da coisa, artística, que é o que os meninos do Laborg fizeram, o Alexandre, o Charles Oliveira, o Alexandre Gonçalves, e mais uma equipe enorme, é incrível, vamos ver. Pode passar mais uma, André? Isso é interessante. Quando a gente mostrava lá atrás esse tipo de foto para as pessoas, principalmente as crianças, a gente tirava a data e perguntava para o pessoal como era antes e como ficou. Aí as crianças olhavam e falavam sempre, era do jeito que está embaixo e ficou do jeito que está em cima.
Dá para ver o que está nas fotos? Embaixo os rios estão abertos, né? Estão abertos, tem parque, tem não sei o quê. Em cima virou avenida, certo? Só que é ao contrário, gente. A de cima, a primeira é de 2008, a de baixo é 2014. A segunda é de 2008, a de baixo é de 2015. A de cima é de 2008, a de baixo é de 2015. Só que a gente está falando de França, cidade de Lyon, está falando da Coreia do Sul e está falando de Holanda, né? Vou mostrar mais uma. À esquerda, a gente tem como era antes. Parece a Marginal de São Paulo, né? Um monte de pista, né? O rio e os carros passando do lado do rio. Aí ficou como é do lado direito. Sabe que essa foto é muito significativa? Todos esses projetos a gente pode ter crítica, pode falar, a gente não deve fazer desse jeito, pode fazer de outro jeito. É lógico. Só estamos mostrando uma tendência. A tendência no mundo inteiro de abrir. Esse é muito significativo. Esse é o Parque Madrid-Rio. Esse é o Rio Manzanares, no centro de Madrid, na Espanha. Cadê os carros? Alguém sabe? Cadê os carros que andavam ali do lado esquerdo? Porque dá um problema, né? E agora? Cadê eles? Exatamente. Ó a inversão de pensamento. Não enterrar os rios, enterrar os carros. 7 quilômetros de túnel. Tá? Então, para você ver que tem uma tendência diferente. Mas eu quero mostrar só mais uma antes da gente ir para o filme. E essa, vocês conhecem? Oi, Jardim Botânico, o nome desse rio é Pirarongawa. Pirarongawa. Esse ainda não inventei o sentido do nome em Tupi-Guarani para ele, não precisa imaginar. Não, é que eu não sei mesmo, eu ainda não consegui achar pesquisando. Lado esquerdo, até 2007. Ficou 70 anos desse jeito. 70. Sabe por quê? Muito simples. Quando eles fizeram o Jardim Botânico de São Paulo, eles tentaram copiar um que era modelo na época, década de 30. É o do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro tem uma alameda de pedras portuguesas e palmeiras imperiais em volta. Só que tinha um problema em São Paulo para poder fazer isso. Tinha um rio bem no meio. Aí eles fizeram o quê? Já tinham tecnologia, fizeram uma galeria, enterraram o rio. Isso na década de 30, hein, gente? Isso aí nem se fazia ainda. Mas era só para copiar o Jardim Botânico, né? Já tinha tecnologia, enterraram. Em 2007, a galeria deu um probleminha. E parte dela desabou. Aí, eles resolveram, em vez de consertar a galeria, abrir a galeria. Olha que ideia estranha. Que coisa mais louca. Eles abriram. E ficou do jeito que está do lado direito. Em 1 ano, e vereadora Soninha, custou 1 milhão. Eu não sei quanto é que custa os quilômetros de ciclovia em São Paulo, tal, que são muito importantes, mas, olha, 1 milhão. Isso não deve ser valorizado em termos de verba, porque o retorno disso para a autoestima do paulistano, para a melhoria de qualidade de vida e etc., é enorme, não dá para valorizar assim. Mas, se quiser, a visitação, quando reabriu 1 ano depois, quintuplicou. Hoje é 11 vezes mais. Estaria pago faz tempo. Tá? Então, esse é um exemplo que não precisa ir na Coreia, não precisa ir nos Estados Unidos, etc. Vão até a Estação Conceição do metrô, tem uma piruinha que sai de lá, em 5 minutos, tá, no Jardim Botânico, vocês vão ver um rio reaberto depois de 70 anos. Tá ok?